mostrando que assédio moral e assédio sexual no Brasil são crimes, que racismo é crime, né? E que há muitos avanços de combate à LGBTfobia, que também é crime no Brasil, mas que as nossas universidades vacilam muito para enfrentar essas violências. Na construção do protocolo, que resultou também na atualização da cartilha do ANDES, né, de combate aos assédios, o Antissindicato Nacional lançou a cartilha de combate ao assédio em 2009. E era uma cartilha, sim, cumpriu um papel importante, mas que não tocava em questões como xenofobia, gordofobia, LGBTfobia, etarismo, né? Que estão muito presentes em nossas universidades, Instituto Federal de Cefet. E principalmente em relação à violência de gênero. Então, nós atualizamos a cartilha de combate ao assédio moral e colocamos de combate aos assédios, incluímos o assédio sexual e outras violências que estão dentro das instituições, para que professores e professoras consigam identificar. Além disso, nós fizemos a discussão em 24 sessões sindicais entre 2023 e 2024. Ouvi a categoria, ouvi as experiências, inclusive, de diversas universidades, também foi muito importante para a gente construir a proposta, que foi para o 43º Congresso. E nas universidades, ouvi inclusive de algumas reitorias de que não podia criar uma comissão ou uma sindicância, porque não havia resolução para dar conta de assédio sexual. E a gente estava falando de 2023, né, gente? O século XXI, com vários avanços, deixou indicado a necessidade da gente sair do campo da denúncia, e não só fazer a denúncia, mas também sermos propositivos e propositivas, porque é papel, sim, do sindicato propor saídas para a gente enfrentar as violências institucionais. E o interessante é que na reunião do jurídico, que tinha inclusive vários professores, alguns professores ficavam perguntando, mas é papel do sindicato apresentar uma proposta de protocolo? E aí, a importância dos movimentos sociais estarem presentes no sindicato. Quando eu digo isso, nós, professoras, professores, que atua em um movimento social, que não é só um movimento sindical, né, movimento docente, começou a fazer uma discussão, tá? E a universidade está fora da sociedade, ou seja, ela não é reflexo de tudo que está acontecendo, ela não reproduz, nós não reproduzimos. E aí, na discussão, vários professores se convenceram de que o sindicato tinha que apresentar assim, uma proposta, né, de como enfrentar essas violências. Nós fizemos reuniões de GTPC G10, fizemos inclusive reuniões conjuntas do setor das estaduais, municipais, distrital e federais para debater o protocolo, reunimos com a coordenação dos setores, com o GT Carreira. Então, o protocolo que foi distribuído para vocês, ele é fruto de um debate longo do Sindicato Nacional. De um debate que eu posso dizer que tem 10 anos. 10 anos. Mas que precisava de uma concretude. E o GTPC-GDS, os setores, o GT Carreira, com a categoria, nós conseguimos formular e levar para o Congresso, que, claro, passou por ajustes, a categoria indicou algumas coisas que foram incorporadas e aprovamos o protocolo. Então, o protocolo, ele não brota no 43º Congresso, ele é fruto de uma ampla discussão que durou pelo menos um ano e meio. Mas que essa discussão, ela teve como base, inclusive, todos os materiais que o GTPC-GDS produz, pelo menos nesses quase 20 anos que o GT existe. Do combate ao racismo, à LGBTfobia, a cartilha de combate às opressões, o debate que fizemos, né, sobre o Plano Nacional de Educação lá de 2014, por que retiraram gênero, por que não queriam fazer o debate étnico-racial nas escolas. Nós compreendemos que todo esse acúmulo que a gente construiu
pelo menos nesses últimos 10 anos, tinham que aparecer nesse protocolo. Uma outra coisa importante para marcar a necessidade de sermos propositivos e propositivas foi, claro, né, o ano 2016, o impeachment de Dilma e como as nossas universidades, como a extrema-direita, como o setor conservador, começa a perseguir professores e professoras e reitores e reitoras, numa linha de que a universidade ela deveria respeitar, né, a família, enfim. E nós tivemos o caso, né, do professor Consigliere, lá em Santa Catarina, e o Antissindicato Nacional aprovou a criação de uma comissão, que se tornou a Comissão de Combate à Perseguição, né, docente. E antes mesmo das intervenções do governo, né, do ex-presidente legítimo e inelegível, as universidades já passavam por um processo, a partir da Escola Sem Partido, é importante dizer isso, o movimento Escola Sem Partido, de perseguição a professores e professoras, a reitores e a reitores. E com a criação dessa comissão, a gente começou a receber diversas denúncias e vários professores e professoras, reitores e reitoras, começaram a nos procurar para indicar, inclusive, que tipo de perseguição estava sofrendo. Perseguições essas, que inclusive na nossa greve de 2024, na pensão das setoras federais, nós tivemos ações do Ministério Público contra o movimento de greve, como se greve fosse algo criminoso. É sobre isso que estamos, né, tratando, de professores e professoras terem que se manifestar, né, junto ao Ministério Público Federal ou para o Ministério Público Estadual, para dizer por que está em greve, como se fazer greve fosse algo que não deveria acontecer. Então, diante desse quadro de pouquíssimas universidades com avanço em relação a isso, nós enviamos para o 43º Congresso a proposta de protocolo. De 2025 para cá, que acho que isso é importante, nós tivemos alguns avanços, algumas universidades e reitorias começaram ou na proposta estatuinte, ou no processo, né, de construção de mecanismos e instrumentos para a criação do protocolo. Nossas sessões sindicais começaram a levar para as reuniões do Conselho Universitário a proposta de protocolo. É uma proposta, por óbvio. Claro que a administração da universidade pode fazer, a depender das realidades locais, modificações, isso não é um problema. Agora, dizer que não tem proposta, nenhuma universidade pode dizer. Nós já entregamos e protocolamos junto à Andifes, a Condicap, o CONIF, a ABROEI, ou seja, reitores e reitoras, diretores e diretoras já têm a cópia do protocolo. E a gente, inclusive, já cobrou dessas entidades resposta à nossa provocação, de como é que vão dar encaminhamento a isso. Considerando, inclusive, aí volta ao ano de 2023, quando nós estávamos lá em Campina Grande, na Universidade do Estado da Paraíba, e no período do CONAD, uma estudante no evento internacional, né, da UEPB, fez uma denúncia pública de assédio sexual contra o professor, e que a administração da universidade, no momento imediato, disse que não podia se envolver porque não tinha nenhum instrumento. Depois, claro, né, criou, mas essa estudante, até a universidade criar esse mecanismo, esses instrumentos, ela respondeu o processo por calúnia e difamação. Ela hoje está amparada, tem uma rede, né, feminista, advogados feministas, dando suporte para ela, mas até ela ter acesso a essa rede, ela sofreu assédio sexual, sofreu assédio moral, houve uma campanha pública para desacreditar a denúncia da estudante e depois de muita pressão, a administração da universidade começou a acolher a estudante e criar uma política de apuração e afastar inclusive o professor. Vamos esperar que outro estudante ou outra professora passe por situação como essas? Além disso, nós temos tendo professores que estão sendo exonerados por conta de assédio sexual. Não é um caso isolado, não é um caso isolado. A naturalização da violência de gênero, da cultura do estupro, né, eu como historiadora, desde o processo de invasão do nosso território, né, porque nosso território
ele não foi descoberto, ele foi invadido. E nesse processo de invasão, né, da monarquia portuguesa aqui, foi marcado por estupro, foi marcado por subjugar a população indígena, depois a população negra. Então, a formação do Estado Nacional, né, do que a gente chama hoje Brasil, tem como marcadores essas violências. A gente fala muito da vitória, né? Nós, mulheres, começamos a votar, o governo Vargas, nós lutamos, né, sufragistas. Que as mulheres podiam votar? Não eram todas as mulheres que podiam votar. Então, essa luta, inclusive, que não é uma luta só das mulheres, é uma luta do movimento LGBTQIA+, é uma luta do movimento negro, é uma luta do movimento indígena, por ter, inclusive, acesso à universidade, mas também que esse espaço seja um espaço seguro para todas as pessoas. A universidade ela tem que se tornar responsável também por nós, porque nós fazemos parte da comunidade acadêmica. Então, o protocolo, ele traz, além de orientações para identificar a violência, indica, inclusive, procedimentos. Que tipos de procedimentos? Então, é um documento importante para debater, inclusive, com os sindicatos técnicos, com o DCE, com o centro acadêmicos, né, com a própria comunidade acadêmica, para que a gente faça essa disputa institucional. E aí, aproveitando essa disputa institucional e a necessidade de termos um protocolo de fazer esse debate na universidade, é termos uma professora negra, travesti, não ser credenciada no programa de pós-graduação, atendendo todos os critérios, porque é uma professora travesti. De termos duas professoras, e aí casos que nós estamos acompanhando, travestis, que estão sofrendo violência de gênero e perseguição por serem mulheres travestis em uma universidade específica. E a administração da universidade não assumiu o compromisso de combater essa violência e dar condições para as professoras continuarem trabalhando. É inadmissível que uma professora negra que tenha entrado por cotas na universidade no concurso público tenha, inclusive, a sua nomeação questionada por ser cotista e a universidade demorar de dar resposta a isso. Essas situações, inclusive, eu sou da Bahia, nós tivemos duas professoras negras cotistas que assumiram, depois foram exoneradas e depois foram readmitidas. Porque a branquitude questiona e a admissão da universidade imediatamente cede e depois que as professoras conseguem retornar, a administração da universidade naquele momento vai dizer que as cotas estão tirando a autonomia da universidade. A gente ouvir isso de um reitor é muito difícil. Precisamos de letramento, com certeza, mas a gente precisa também de um protocolo. Porque a existência de um protocolo ajuda no processo de reeducação. Porque essa é a necessidade. A gente fala de letramento, mas na prática é uma reeducação mesmo. Porque nós estamos aqui, as pessoas fingem que a gente não está, né? E quando a gente questiona a forma que somos tratadas, que é isso? É uma brincadeira. Não é uma brincadeira. É a reprodução do machismo, da misoginia, da violência institucional. E é necessário que nós, enquanto movimento sindical, comecemos a disputar em nossas universidades políticas que garantam a nossa segurança. E isso não é colocar a polícia militar nos nossos campos, não é. É pensar em políticas de formação, de informação, de campanhas de combate a essas violências nas universidades, de criação de materiais específicos, porque essas violências foi tão naturalizada, né? Que muitas das vezes a pessoa que comete a violência vai dizer, mas para mim isso não era violência. E assim, de fato, para algumas pessoas não era mesmo, gente. Não era. Aquilo que a extrema-direita chama de mimimi, e que a gente combate essa narrativa, foram práticas de séculos. Para nos silenciar, para dizer que aqui não era o nosso lugar.
Mas é isso, né? A população negra arrombou a porta, as mulheres arrombou a porta, a gente meteu para a porta. Essa universidade que temos hoje, né? Ela só é diversa porque nós resolvemos disputar esse espaço. Porque a criação da universidade, inclusive conversei sobre isso ontem, não foi, Jorge? Ela não foi criada pra gente no Brasil. E na América ela não foi criada pra gente. Não foi. A América portuguesa, a América espanhola, aí tenta diferenciar, não, mas a América espanhola trouxe a universidade. Os indígenas estavam na universidade, gente. Não estavam na universidade da América espanhola, foi pra quê? Então, o processo de colonização, marcado por violência na América Latina, nos tirou o espaço da educação. E como nos tirou do espaço da educação, a gente teve um modelo de universidade que não foi feito pra gente. Vocês vão pensar o processo de redemocratização do Brasil na década de 80, que resultou na Constituição de 88, que nos garantiu, né? Tudo bem que pode não ser a Constituição do nosso sonho, mas foi resultado da luta dos movimentos sociais. Indicou a necessidade de nossa educação superior demonstrar essa diversidade. Nos anos 2000, a gente tem a criação de políticas de cotas raciais, que depois tornou cotas sociais. Mas veja que nesses 26 anos, né, avançamos muito pouco. Na graduação, a entrada, né, e dado do IBGE, é muito importante dizer que os alunos cotistas, negros e negras e pardos, hoje são mais de 51%. Mas quando a gente vai para a saída, e aí o Censo da Educação Superior apontou isso, infelizmente a juventude negra é 70% dos estudantes que trancam. Ou seja, que tardam se formar ou não conseguem se formar. Por conta da ausência de política de assistência estudantil. A gente só começou a ter política, inclusive, para as estudantes que são mães, há pouquíssimo tempo. Até outro dia, o nosso currículo lá não tinha nem espaço para dizer que a gente era mãe, né? Até outro dia, a gente não podia ser pesquisadora, produtividade, por ter saído de licença maternidade. Né? Um absurdo isso. Se a gente não quer reproduzir a xenofobia, nossa universidade tem que estar preparada para receber estudantes que são refugiados e refugiadas. Professores refugiados e refugiadas. E só com a construção de um protocolo que indique que tipo de política temos que adotar institucionalmente, nós vamos conseguir superar essas violências que fazem parte da construção desse país e combater. Porque quando a gente identifica que a cultura do estupro é uma violência, temos que combater. E é interessante como agora a gente está assistindo, né, parte da juventude adotando as práticas dessa organização criminosa chamada Red Pill, de dizer que as mulheres não podem dizer não, de que a população travesti não pode estar na universidade, de que não tem que ter cotas, de que a juventude negra não deve acessar a universidade, nem periférica, que a população indígena não deve acessar a universidade a partir dessas políticas, né, de reparações afirmativas. Isso é muito grave. Mas também isso aponta que nossa sociedade ela está em disputa. E se está em disputa, precisamos ser propositivos e propositivas. E reafirmo, aqui para a gente abrir uma discussão, de que hoje, nós enquanto sindicato, nós enquanto sindicalizados e sindicalizadas, precisamos levar para as reuniões do Conselho Universitário, do Conselho de Extensão e Pesquisa, né, dos nossos departamentos e institutos, a necessidade de criação de um protocolo de combate, prevenção, enfrentamento e, claro, de acolhimento às vítimas e da devida apuração das denúncias. Nada mais pode ir para debaixo do tapete. E a gente tem responsabilidade com isso. Nós precisamos ter responsabilidade com isso.
e o Antissindicato Nacional, é importante dizer, a categoria, nós, professores e professoras, deliberamos isso no Congresso. Deliberamos a criação de um protocolo. Deliberamos que precisamos enfrentar esse debate, enfrentar essas violências, construir campanhas para que elas não prossigam acontecendo em nossas instituições e de que, é importante dizer, que essa extrema-direita, esse movimento fascistoide que invadiu a UFSCar, que vem invadindo diversas universidades nesse país, que acha que pode entrar no campus da universidade e estuprar qualquer estudante por estarmos em espaço público. É importante dizer isso, gente. O fato de estarmos em espaço público é a justificativa suficiente para sermos vítimas de estupro. E o que é pior é que a maioria dessas pessoas usam do estupro para nos corrigir, nos silenciar e nos tirar desse espaço. E é importante dizer que esse tipo de violência é uma violência que, claro, acontece hegemonicamente com mulheres, mas acontece com corpos dissidentes da população trans. Acontece com meninos e meninas LGBTQIA+, como uma forma de corrigir, de dizer que você não pode, né? Ser gay, lésbica, bissexual, você não pode ser não binário. E também uma defesa de um projeto conservador e um projeto de família, né? Um modelo de família que está a serviço do capital. Então o protocolo também apresenta a necessidade de defender a diversidade e garantir que essa diversidade chegue nas universidades. Porque a gente não pode mais tolerar essas violências e muito menos tolerar que a extrema-direita imponha para nós, para nossas instituições públicas, um modelo perverso de sociedade que quer nos tirar dos espaços de poder, dos espaços públicos. Logo, vamos em frente defender o protocolo e a implementação dele, gente. Obrigada.